zero de função, método de Newton-Raphson. Tá? Eu sei que vocês não tiveram o cálculo numérico, mas a gente vai, eu vou ensinando o que for necessário. Tá? Bom, o método de Newton-Raphson consiste em achar o zero de uma determinada função através do seguinte procedimento. O que significa isso? Tá? E vocês já tiveram computação, tá? Então é uma coisa mais ou menos parecida. Tá? I é o passo I mais 1 é o próximo. Tá? Então, tudo que está do lado direito da equação está no passo I. E o que a gente vai achar do lado esquerdo é o próximo. Tá? Então, o xi mais 1 é o xi menos o fi dividido por fi'. Tá? Esse fi', isso aqui é a derivada da função. Tá? Então, o zero da função, o novo zero da função, é o valor anterior menos a função dividido pela derivada da função. O zero da função, o valor de x, será encontrado quando essa diferença, tá, que está em módulo, tá, for menor, essa diferença, esse erro, né, entre o encontrado e o anterior, for menor que uma determinada tolerância. Pode-se trabalhar aqui também de forma relativa, erro relativo. Então, ficaria xi mais 1 menos xi dividido por xi. Tá? Tanto faz. Tá? Desse jeito, se o zero da função é o próprio zero, tá? Isso aqui é melhor. Porque quando você vai dividir por zero, dá erro. Tá? Principalmente em computador. Né? Quer dizer, até na mão isso aí dá erro. Tá? Mas o método em si é só isso aqui. É só essa equaçãozinha. Tá? Mas vamos ver como que a gente faz. Tá? Ó, o procedimento começa com uma estimativa inicial, x0. Tá? E aí tem que calcular, o x0 nós temos, calcula o valor da função para x0 e a derivada para x0. Substitui os valores e a gente vai encontrar o x1. x1 vai ser o x0 menos o f de 0 dividido pelo f de 0. E o erro é o x1 menos x0 que está em módulo. Tá? Ele tem que ser menor que uma tolerância. Se ele for menor que a tolerância lá estimada, sei lá, adotada, beleza. Se não for, nós vamos pegar o x1, calcular o f de x1, a derivada do x1, e achar um novo x2. Então, o x2 vai ser o x1 menos f1 dividido pela derivada do x1. E o erro? Agora é o x2 menos x1. Se esse erro for menor que a tolerância, acabou. O zero da função é o x2. Tá? Mas se não for, a gente continua. Então, o x2 vem para cá. Através do x2, a gente vai calcular o f de 2 e a derivada do f de 2. E aí a gente encontra o x3. x3 vai ser o x2 menos f2 dividido pela derivada do f2. E o erro, agora, vai ser o x3 menos x2. Se for menor que a tolerância, para. Se não for, continua até ser menor que a tolerância. Bom, pergunta. Alguma dúvida até aí? Não, professor, tá bem claro. Desse jeito fica só meio abstrato, mas... Não, é abstrato, realmente é abstrato. Bicho. O importante é entender isso aqui, ó. Isso que foi feito. Se você souber fazer isso, depois você vai poder apreciar o bolo tranquilamente, tá? Realmente. Só uma pergunta, Flávio. Como é que a gente vai atribuir essa estimativa inicial? Eu nem sei. Ok. Não, fica tranquilo. A gente vai fazer exercício e eu vou mostrar como que a gente faz essa estimativa inicial, tá bom? Tá bom. Eu falei que eu não sei porque realmente eu não sei. Vai depender do problema, né? O problema vai dar uma indicação, uma ideia de ter uma noção. Esse método Newton-Raphson, existem outros zeros de função. Tem o ponto do meio, acho que é o ponto midpoint, né? O ponto do meio. Tem o método da secante, tá? Esses são os mais comuns, né? Então, tem algumas maneiras aí de fazer. O da secante, a vantagem dele, você não precisa fazer a derivada da função. Só que a convergência dele é mais demorada, tá? Se a gente estivesse usando computador, né,
usando algum método numérico, precisasse de zero da função, o método assecante é melhor, porque não precisa de derivada. Porque fazer derivada, você pode usar a função, ou às vezes você fica mudando a função, se a função muda, fazer derivada toda hora de uma nova função fica mais complicado. Então depende de cada situação, tá? Eu estou supondo que a gente vai fazer tudo na mão, né? O importante é vocês entenderem. Depois, se quiser usar o computador, eu sei que hoje as calculadoras calculam o zero da função numa boa, né? Então tá aí. Bom, então, ó, exemplo, para não ficar muito abstrato. Encontre o zero da função a seguir, considere que o resultado é o primeiro valor maior do que 300, tá? Eu já falei isso porque depois nós vamos fazer um exemplo que vai envolver isso, tá? A gente vai, né? Vocês vão ver que vai ser tranquilo. Bom, então está aqui a função, 3,4 vezes 10 a menos 8 vezes x à quarta, mais 5x menos 2.380. E aí a solução, calculando a derivada da função, tá? Então o 4ds, né? Multiplica o 3,4, que vai dar 13,6 vezes 10 a menos 8, x ao cubo, mais 5, e a derivada dessa constante dá zero. Tá? Então, nós temos o valor da função e a derivada dela, beleza? E aí, como que vamos encontrar? Desse jeito, ó. O valor de x é o primeiro valor maior do que 300, tá? Foi falado isso no enunciado, senão realmente você tem que investigar onde é que vai estar o zero da função. Uma maneira, caso, vamos supor, você esteja fazendo... Você vai ter que pegar um intervalo, por exemplo, por exemplo, vamos supor, de menos 100 a 100, colocar um passo, né, de 50 a 50 e ver o valor da função. Para 300, o resultado do f dá menos 604,6. Para 350, menos 119,8. Para 400, dá 490,4. Quando que eu sei que onde está o zero da função? Quando ela passa de negativo para positivo ou de positivo para negativo. Tá? Então, eu sei que o zero da função está entre 350 e 400. Ah, mas não existe o zero da função quando a função tangencia o eixo x? Existe, tá? Mas nós não vamos estudar esse caso. O nosso caso é quando a função passa de negativo para positivo ou de positivo para negativo, ou seja, quando a função corta o eixo x. Beleza, eu já sei disso, então vamos fazer uma coisa, ó. Vamos estimar o valor entre 350 e 400. Tá? Tá aqui o valor da função e da derivada. Aqui está a função. Tá? Aquela função lá foi feita agora no Excel entre 300 e 500. Tá? Percebam que o zero, o eixo x está aqui. Então, ó, o zero da função, para 350 ela é negativa. Para 400, ela já é positiva. Então, o valor está aqui, ó, entre o zero da função, está mais ou menos por aqui. Tá? Um pouco maior que 350. Aqui é o 375, né? 360, 62, 65, alguma coisa assim deve ser. Tá? Muito bem. O método para... A gente vai interpolar, tá? Quando a gente interpola, a gente vai fazer que o 350 deu menos 119,8, o 400 deu 490,4, e a gente vai falar que o nosso x0, a função vai ser zero, mas ela não é, tá? Mas vamos fazer isso, tá? Vou voltar um pouco. Quando a gente faz isso, ó, acompanha aqui a seta aqui, tá? Ó. Isso aqui é uma curva. Quando a gente faz a interpolação, nós estamos traçando uma reta. Então, existe uma diferença entre o zero da função na curva e o zero de uma reta. Tá? Então, ó, depois na próxima aula, semana que vem, nós vamos fazer mais um exercício. Tá? Vou dar um exercício para vocês fazerem, tá? Para vocês treinarem. Ó, interpolando, então vai ser x0, tem que sempre corresponder ao zero aqui para a primeira vez, tá? x0 menos 350 sobre 400 menos 350 é igual ao 0 menos o menos 119,8 dividido pela diferença do ar. Então, o x0 inicial nosso é 359,8. Tá? Essa vai ser a nossa estimativa inicial. Bom? Muito bem.
Então, ó, vamos encontrar o valor de x1. O x0 vale isso, 359,8. A gente calcula o f de 0, que dá menos 11,199, e o f' de 0, que dá 11,335. E aí, o x1 vai ser o x0 menos o f0 dividido pelo f' de 0, substituindo os valores. O x1 deu 360,8. O erro absoluto é o 360,8 menos 359,8, que dá 1. Então, esse erro absoluto 1 ainda está um pouco grande, tá? Mas esse seria o valor, 360,8 por enquanto. Mas vamos agora para o próximo passo, que é tudo a mesma coisa, ó. O x1 é o 360,8. O f1, a gente substitui o valor de x1, tanto na função como na derivada. O f1 vai dar 0,16256 e o f' de 1 dá 11,388. Tá? Substituindo, nós vamos ter o x2 agora. Tá? Substituindo os valores do ponto 1, o x2 ó, deu 360,8. Coincidiu com o x1. Tá? Então, esse erro deu 0. Então, significa que a função convergiu. Tá? O método convergiu. Função não, falei errado. O método convergiu. Tá? Então, o zero da função vale 360,8. Tá bom? Então, esse é o método do Newton-Raphson. Professor, você poderia explicar esse